Olá, amigos, olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar início à nossa lição de número 3, que fala sobre a santificação. O que Jesus ensinou sobre a santificação? Vamos estudar? Jesus foi reconhecido como Santo de Deus. Ninguém podia apontar um único pecado nele. João escreveu que Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo e que nele não há pecado. A Bíblia é clara em ensinar, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como alcançar essa santidade? Vamos aprender juntos, irmãos? Vamos lá. A nossa última lição, aprendemos que a Bíblia apresenta salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. O que Jesus fez por nós na cruz, no passado, foi trazer a santificação que nos liberta da penalidade do pecado. O que Jesus faz por nós no presente é a obra de santificação que nos liberta do poder do pecado. O que Jesus fará por nós no futuro é chamado de glorificação, quando finalmente seremos livres da presença do pecado. Irmãos, hoje vamos aprender mais sobre a santificação, amém? Que oração Jesus fez pelos discípulos? Vamos ver em João 17:17. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo atua no coração e nos ajuda a purificar tudo o que não é santificado. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isso é santificação. Irmãos, de acordo com Paulo, qual a vontade de Deus para seus filhos? Vamos ver em Tessalonicenses 4:3. Vamos ver? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. O sentido básico, irmão, da santidade é colocar à parte, separar, como ilustrado pelo 7º dia da criação. Quando Deus separou o sábado dos outros dias, Ele o abençoou e santificou, isso é, separou dos outros 6 dias. Amém? Irmãos, que metáfora Jesus usou para falar da santificação? Vamos ver em João 15:17. Vamos ver 15:17. 15:5-7, amém? Eu sou a videira, vós a vara, que estáis em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Vamos ler o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos sereis feito. Irmãos, assim como os ramos precisam estar unidos à videira para sobreviver e frutificar, o crente precisa estar unido a Cristo. Separados dele, não temos vida. Essa união acontece na prática quando passamos tempo em oração e em estudo da palavra. Nesse exato momento, irmão, enquanto estuda a Bíblia, você está conectado à videira. Por que precisamos da santificação? Vamos ver lá em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14.
seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, ser santo é ser separado do mundo para Deus. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, motivado pela operação constante do Espírito Santo em nós. Essa operação tem o objetivo a honra e a glória de Deus. Se encontra, irmãos, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Irmãos, como Paulo chama um membro da igreja a quem ele dirige as suas cartas, vamos ver em Romanos 1:7, que diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os crentes dessa igreja são tratados como santos porque estão em Cristo e não por haverem alcançado um estado de ausência de pecado. Ser justificado é aquilo que Deus faz por nós. Santificação é aquilo que Deus faz em nós. Na justificação, Deus nos considera justo. Por outro lado, na santificação, Ele nos torna justo. Embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, a santificação exige de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus e o afastamento de hábitos e atitudes que levam à prática do pecado. Irmãos, de quem é a obra de santificar? Vamos ver em 1 Tessalonicenses 5:23. É o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a fim de capacitar as pessoas para a experiência de santificação, Deus concede seu Espírito. Agora, cheio do Espírito, não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. À medida que caminhamos a nossa fé aumenta e nossa transformação progride. Desse modo, irmãos, obtemos novas vitórias sobre os poderes das trevas. Irmãos, como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus. Vamos ver em Romanos 12, 1 e 2. Vamos ver? Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que a experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o simples conhecimento da verdade não é suficiente para o desenvolvimento do caráter. Com o conhecimento deve vir a obediência, saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Quando aceitamos a Cristo, irmãos, como Salvador e Senhor, e submeter nossas vontades a dele, então crescemos em graça. O desenvolvimento do caráter envolve dois elementos. A escolha consciente de fazer o que é correto de acordo com a luz recebida. 2.
A obediência da consciência, logo a vontade do cristão desempenhar um papel importante na santificação. Antes da conversão, nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Entretanto, ao aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e de seu Espírito. Irmão, qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Vamos ver em 2 Pedro. Qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Vamos ver em 2 Pedro 3,18. Assim diz a palavra do Senhor: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Irmãos, o crescimento não é automático, quer físico, quer espiritual. Ambos requerem alimento, bebida e exercício. Isso significa, irmãos, que devemos manter comunhão com Cristo por meio da oração e da leitura da Bíblia para nos alimentar. Precisamos, irmão, ainda exercitar nossa fé, testemunhando de Cristo a outros. Esse é o caminho para o crescimento espiritual e a santificação. Irmãos, santificação não deve ser confundida com impecabilidade. A natureza carnal com a qual nascemos só nos será arrancada na glorificação. No momento da volta de Jesus, pecamos porque somos pecadores. Essa é a tendência natural de todo ser humano. Logo, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Desse modo, a vida sem pecado de Jesus nos é atribuída como presente e somos salvos por seu conhecimento. Que maravilha, né, irmãos? Irmãos, você deseja se relacionar com Cristo por meio da oração e do estudo da Bíblia, levando uma vida de santidade e constante crescimento com Jesus? Você deseja abrir o seu coração à influência do Espírito Santo e permitir que Ele te transforme diariamente à imagem de Cristo? Você deseja exercitar sua fé partilhando as verdades da Bíblia que tem aprendido? Então, irmãos, busque a Deus, estudem. Esse estudo, ele vai te ajudar a você a concluir essas etapas da sua vida, amém? Esse é o nosso terceiro estudo, irmãos. E se você gostou, eu já peço aos irmãos que entre lá no meu canal do YouTube, Carlos Servo de Cristo, se cadastre lá, compartilhe e dá o seu ok lá, ok, irmão? Que Deus abençoe a todos e que esse estudo venha ficar guardado no coração de cada irmão. É que eu peço e agradeço desde já, em o nome do Senhor Jesus. Tenham todos um lindo estudo maravilhoso.